Hoje a gente vai falar um pouco sobre o capitalismo e explorar basicamente a sua primeira fase, que é a fase do capitalismo comercial. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem do capitalismo, sobre essa evolução do sistema, como o sistema capitalista ele começa a se desenvolver, tá bom? E aí depois, posteriormente, a gente vai analisando outros momentos do capitalismo e como ele vai se transformar ao longo da história, como ele vai evoluir ao longo da história. Bom, gente, primeiro, a gente precisa pensar o capitalismo na geografia, porque a gente tem que pensar a história e a gente tem que pensar também o mundo contemporâneo. Para a gente entender o nosso mundo contemporâneo, eu costumo dizer que a gente precisa entender, obviamente, o passado. A história ela é fundamental para a gente entender o nosso mundo de hoje. Então, se a geografia está entendendo o mundo de hoje, está tentando interpretar o mundo de hoje, a gente precisa analisar um pouco o histórico, o passado, né? Então, se a gente vai analisar o mundo contemporâneo, a gente precisa analisar essas questões da construção do passado e como foi a construção do sistema econômico, já que o nosso tema inicial é o capitalismo, é o desenvolvimento do capitalismo, a gente precisa entender ele a partir da economia, da geopolítica e da sociedade. Tá? Então, falando isso, a gente precisa lembrar também que o capitalismo ele é um sistema econômico antigo, tá? Ele não é de hoje, ele já parou para pensar como é que a gente pode interpretar como ele funciona atualmente? Quais são as características dele atualmente? Essas características são as mesmas lá do passado, do início? Né? Eu posso dizer para vocês que algumas são. Algumas características do capitalismo, elas perpassam todos esses anos. Elas têm sua origem lá atrás, né? Lá no século XVI, no século XVII. Mas, ao longo do tempo, obviamente, ela vai mudando. Ele vai estabelecer outras características, porque o mundo mudou até então. Mas o capitalismo é um sistema econômico que conseguiu suplantar os outros sistemas econômicos ao longo da história. Ele já passou por várias crises e sempre passa por crises, né? E essa crise, inclusive, é uma possibilidade de transformação desse sistema econômico. A todo momento a gente escuta por aí, nesse mundo contemporâneo, a crise do capitalismo, a crise econômica do começo do século XX, né, da Bolsa de Valores, a crise econômica de 2009, a crise econômica que se alastrou, que parte dos Estados Unidos, mas se alastra para o resto do mundo. Enfim, tá? A gente vai ter vários momentos de crise desse sistema, mas ele consegue se transformar e suplantar outros sistemas. E ele vai estabelecer diferenças ao longo da sua história. Tá? Imagina, por exemplo, que nessa primeira fase do capitalismo, que a gente chama aí de capitalismo comercial, a gente tinha as grandes navegações, os barcos, né, que eram caravelas, que começaram a expansão da Europa, dos países europeus para os outros continentes. Ali a gente tinha uma velocidade muito mais lenta, a gente tinha, nesse capitalismo comercial, por exemplo, 40 a 50 dias de um navio vindo de Portugal para o Brasil, né? E hoje a gente tem velocidades absurdas, a gente tem aviões cargueiros levando produtos de um lugar para o outro de uma maneira muito mais ampliada e muito mais rápida, tá? Então, a gente percebe aí então que houve, obviamente, uma evolução dentro desse sistema econômico. Há evoluções técnicas dentro desse sistema econômico que vão possibilitar evoluções também desse sistema econômico e como ele vai perpassar ao longo da história. Tá? Então, uma questão importante é, obviamente, que vocês estudam o capitalismo na história, do ponto de vista da filosofia, da sociologia, obviamente. Tá? Mas a gente precisa entender o capitalismo também à luz da geografia. Tá? Principalmente porque o capitalismo foi um sistema que se expande territorialmente, que se expandiu territorialmente ao longo da sua história. Se lá no começo, né, do desenvolvimento desse sistema a gente tem as grandes navegações que estabelece aí a expansão econômica a expansão territorial, perdão,
até a expansão territorial dos europeus para o continente americano, para o continente africano e asiático nesse momento, né? Passando no século XIX pelo imperialismo europeu, em que eles estabeleceram também uma colonização muito dura aos países africanos, aos países alguns países asiáticos, e hoje, nos dias de hoje, a gente tem o processo da globalização. Então, isso verifica, isso mostra que a geografia ela precisa analisar também em função dessa expansão territorial e da forma como aconteceu ao longo da história, tá? Então, esse sistema econômico ele vai ser um sistema econômico que vai perpassar ao longo da história, que vai perpassar outros sistemas econômicos, como eu falei, tá? Então, a gente vai estudar a partir de agora, então, o capitalismo e como ele evolui em cada uma dessas fases, né? Quais são as fases, professor? Tá? A geografia costuma estabelecer que o capitalismo ele tem a fase do capitalismo comercial, que a gente vai falar um pouco mais hoje, do capitalismo industrial, do capitalismo financeiro e a fase atual do capitalismo informacional. Tá? Então, a geografia vai analisar isso a partir dessas 4 fases. Essa primeira fase, chamada de capitalismo comercial, essa fase aqui de primeira fase de capitalismo comercial, na verdade, alguns autores eles colocam que isso seria uma fase pré-capitalista e não uma fase capitalista, tá? Mas obviamente, a partir das leituras dos geógrafos, a gente analisa essa como uma primeira fase, sim, do capitalismo, tá? Obviamente com as suas próprias características, obviamente com questões específicas relacionadas à técnica, mas aqui a gente estabelece essa já como primeira fase, tá? Então, qual seria essa primeira fase? Qual é essa origem do capitalismo? O capitalismo, gente, ele vai suplantar o que a gente chama de que a gente chamou lá na história de feudalismo, né? Ele vai suplantar isso exatamente pelo volume de comércio que vai ser estabelecido entre os países da Europa, lá naquele início, após o feudalismo, e a união de vários feudos, de vários lugares em torno dessa questão comercial, da extinção de outra classe social, que é a classe social da burguesia, dentro desse período, né, no final do feudalismo e começo então desse capitalismo, e a gente vai ter um volume de comércio entre os espaços muito maior, né? Começando então por um comércio ali dos países europeus entre si, dos lugares entre si, e depois se aprofundando muito mais e saindo também da Europa. Então, essa primeira etapa do capitalismo, né, dessa transição aí do feudalismo para o capitalismo, ela se estende desde o século XV até o século XVIII. Tá? E a principal característica aqui que a gente precisa destacar na geografia é que ela é caracterizada pela expansão marítima das potências econômicas da Europa Ocidental, né? As potências daquela época, quais são as potências? Por exemplo, Portugal, né, que foi que colonizou o Brasil e outros países, na África, na Europa, na Ásia também, a Espanha, que é a principal potência da época, a Inglaterra, a França, os Países Baixos, né, que depois dos Países Baixos mais conhecidos é a Holanda. Então, buscavam, e essas potências econômicas vão buscar novas rotas de comércio, né, sobretudo para as Índias. Vejam só que eu estou falando então da questão comercial entre os países europeus e aqueles países que eram grandes potências econômicas, eles vão começar a expandir esse comércio, vão começar a expandir, sobretudo para as Índias, buscando os produtos desses outros espaços para a Europa, para a comercialização dentro da Europa. Tá? Então, essas potências tinham o objetivo de acabar com a hegemonia de duas cidades-estados que ficam hoje no território que a gente chama de Itália, né? Que é a hegemonia de Gênova e Veneza, tá? Que antes da unificação deu origem à Itália, por exemplo. Tá? Então, elas constituíam duas cidades-estados independentes e elas controlavam todo o comércio
com o Oriente via o Mar Mediterrâneo. Por quê? Porque elas ficam ali na passagem para o Mar Mediterrâneo, e essas duas cidades-estados elas tinham controle de todo esse comércio. Então, essas grandes potências começam a produzir suas grandes caravelas, seus navios, para descobrir novas rotas, né, de acesso, por exemplo, às Índias, tá? E exatamente com a função do comércio. Então, aí, esse período trata do que a gente chama de grandes navegações, do período das grandes navegações, e essas grandes navegações vão proporcionar, então, conquistas territoriais. Além dessas conquistas territoriais, a gente vai ter a escravização e o próprio genocídio, né? Que é aquela ação de quem mata, ou o seu resultado, na verdade, o tronco da família, né? É o extermínio físico de um grupo nacional e étnico, que isso vai acontecer tanto na América, por exemplo, com os nossos povos originários aqui, quanto na África, né? Então, os países europeus começaram a comandar esse processo de colonização daquelas terras recém-descobertas, recém-conquistadas, na verdade, e vão estabelecer ali projetos de exploração, tanto agrícola. No Brasil, por exemplo, a gente tem a cana-de-açúcar no início, então, desse momento colonial, e mineral também, tá? Ou seja, a busca de minérios, que são que tem mercados preciosos na África, né? Que tem mercados importantes na África e na Europa, né? Principalmente a venda na Europa e a retirada também na África dessas questões minerais. Então, esses grandes países, essas grandes potências, elas começam então a não só conquistar territórios, mas a estabelecer uma escravização das populações nativas, e começam a comandar então o comércio na Europa, né? Principalmente entre os países europeus, tá? Obviamente retirando os recursos minerais e os recursos agrícolas também desses países, como o Brasil, como os países da América Latina, e levando esses produtos para a Europa, beleza? Aqui a gente traz um pouco, a gente tem aqui uma expansão, as expedições espanholas, francesas, né? Expansões portuguesas, expedições portuguesas, que saem então da Europa e começam a explorar outros lugares, ou seja, tentando descobrir novas rotas aqui para as Índias, né? Então a gente tem aqui a viagem do Cristóvão Colombo, que é o marco lá de descoberta da América, Américo Vespucium, né? Então vejam que as rotas saem aqui da Europa em busca de outras rotas marítimas para as Índias, e acaba descobrindo outros, acaba conquistando, melhor dizendo, outros territórios, né? Que já tinham moradores nativos, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, as conquistas, olha só, as regiões controladas pela Espanha, né, que é toda a parte da América Latina aqui do Pacífico. A gente tem a América Portuguesa, que foi conquistada aqui por Portugal, controlada por Portugal, enfim, e algumas regiões que ainda vão ser conhecidas no outro momento, tá? E aí que a própria parte da África, a parte da América do Norte, que são regiões que vão ser conhecidas posteriormente. E a gente também tem expedições francesas, britânicas, saindo da Europa também para a conquista de outros territórios. Então vejam que essas várias potências, elas começam a expandir, então, se expandir territorialmente, né? Você imagina Portugal, que tem um território na Europa bastante pequeno, e ele começa a expandir para um território bastante grande, como, por exemplo, o Brasil e outros pontos, tá? Então, a gente tem essa primeira característica de expansão territorial, portanto, da Europa, beleza? E aí a gente precisa discutir também as características desses momentos, dos momentos do capitalismo. E no capitalismo comercial a gente tem uma grande característica desse capitalismo, que é o mercantilismo, tá? Então, nessa época dessas grandes navegações, o comércio ele vai proporcionar que essas grandes potências tenham uma alta concentração de capitais, né?
e que vão comandar também o processo expansionista. Então, esse comércio advindo aí das conquistas territoriais, ele vai proporcionar que essas potências europeias enriqueçam mais, concentrem mais capital, tá? E a gente vai ter uma primeira etapa, então, desse sistema econômico, vai ser chamada, então, de capitalismo comercial exatamente por esse comércio, tá? Por esse mercantilismo, né? Então, a economia, nesse momento, ela vai funcionar de acordo com essa doutrina mercantilista, tá? E os teóricos dessa doutrina eles vão defender, então, o governo interfira nas relações comerciais, tá? A fim de quê? De gerar prosperidade nacional, riqueza nacional e aumentar cada vez mais a força do Estado, a força do governo, de quem está no controle do poder. E esse Estado ele precisa controlar esse comércio, ele precisa intervir nessas relações comerciais, tá? Então, aí que vai morar a força dos estados, a força dos governos nesse caso, tá? Então, o poder político estava centralizado nesse momento na mão dos reis, na mão dos monarcas, tá? Então, quem controlava esse comércio, quem fazia o controle geral desse comércio eram os monarcas, tá? Obviamente, a gente tem uma outra... A gente tem a burguesia ascendendo aí nesse momento, mas dentro desse sistema do mercantilismo, os teóricos diziam que o Estado, que o governo ele precisava controlar essas relações comerciais, e isso ia ajudar na prosperidade daquela nação, daquele Estado, portanto, tá? Então, nesse período, a riqueza e o poder eram medidos pela quantidade, por exemplo, de metais preciosos acumulados, né? Então, havia um acúmulo de metais preciosos que eram descobertos nesses novos territórios, ou eram comprados a partir ou eram trocados a partir desse comércio de produtos, por exemplo, tropicais ou produtos advindos dessas colônias, né? Então, durante o mercantilismo, houve um acúmulo de riqueza nos países europeus, tá? Houve um acúmulo muito grande. E principalmente dentro desse período foi na Inglaterra, tá? Que depois vai emergir, após esse momento, vai emergir como principal potência desse período. Se a gente tem aí as primeiras nações como Portugal, Espanha, principalmente a Espanha, uma conquista territorial muito grande, né? Só que essa conquista territorial não vai se transformar, por exemplo, num acúmulo de riquezas tão grande, né? Quem vai mais acumular riqueza dentro dessas grandes potências europeias vai ser a Inglaterra. Isso vai ser fundamental para a gente entender o segundo período, inclusive, da segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Porque ali, com esse acúmulo de riqueza, a Inglaterra consegue emergir como grande potência, principalmente após ela estabeleceu uma revolução industrial, tá? Então, esse fato vai começar uma nova etapa do capitalismo a partir dessa revolução industrial, tá? Mas aí a gente vai ver num próximo momento. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês só como as colônias de potências europeias no final do século XVII já, como é que elas estavam, né? Vejam que essas potências que a gente tem aqui na época, que eram os ingleses, os espanhóis, os franceses, os holandeses e os portugueses. Vejam que tem territórios aqui, ó, o Brasil, ele foi principalmente conquistado no primeiro momento pelos portugueses na parte do litoral. Os espanhóis também começaram a estabelecer aqui a relação no litoral do Pacífico ou do Oceano Atlântico aqui, por exemplo, na América Central. Então houve esse avanço principalmente nessa região, né? Os ingleses eles começaram a estabelecer uma relação aqui na América do Norte, né? E aí a gente tem também uma expansão aqui para o continente africano, tá? Então a gente tem um comércio que a gente chama aqui de triangular. Vejam, os produtos europeus para a África, que vinham para a África, o transporte dos africanos escravizados, principalmente para o mundo colonial, ou seja, principalmente para a América, tanto para a América Portuguesa, que era o Brasil, quanto para a América Espanhola, que é
os demais países da América Latina, e os produtos tropicais advindos então das Américas indo para a Europa. Então esse comércio era um comércio triangular, né? Produtos europeus para a África, transporte de africanos escravizados para o mundo colonial, aqui no caso da América, e os produtos tropicais advindos da América indo para a Europa nesse chamado comércio triangular aqui entre esses continentes. Isso aqui é fundamental para o acúmulo de riquezas e para o mercantilismo dos países europeus, tá bom? Então, ó, só para a gente definir aqui, a gente tem um panorama desse momento, né, desse momento capitalismo, né, comercial. Tá? A doutrina principal, então, é o mercantilismo. Ela surgiu com os estados nacionais absolutistas, ou seja, dos monarcas, né, dos grandes reis, e vai vigorar durante todo o capitalismo comercial. Essa doutrina ela defende que o protecionismo, a intervenção do Estado na economia seja feita de forma direta. E essa interferência do Estado na economia que vai gerar o fortalecimento do Estado, vai gerar o fortalecimento também da riqueza nacional, exatamente pelo acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, que eram os mais importantes, né? O acúmulo de riqueza desse momento. E numa obtenção do superávit comercial, ou seja, em que vai vender mais do que comprar, aumentando então esse superávit, crescendo esse superávit comercial, aumentando a riqueza, portanto. Tá? Os principais teóricos desse momento aqui é o Thomas More, um economista inglês, e o Jean-Baptiste Colbert, que é o ministro de Finanças do Luís XIV, tá? Lá da França. E as principais potências da época, Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Tá? Então vejam aqui que o capitalismo comercial ele também, apesar da gente fazer esse resumo aqui, ele vai durar lá desde 1500, a partir das descobertas dos grandes territórios, né, passando por 2 séculos aqui até lá a Revolução Gloriosa que vai acontecer na Inglaterra, e depois a gente vai entrar numa outra fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, que vai se iniciar a partir da Revolução Industrial. Beleza? Então hoje a gente falou sobre o início, a primeira fase aí do capitalismo, que é o capitalismo comercial. Ok? Um abraço, até a próxima.